Preparado aqui já, João capítulo 16. Vamos preparar para a gente ler, vamos preparar aqui para a gente tá junto. Amém? João capítulo 16, um capítulo poderoso que nós vamos ler agora. Vamos ler, vamos explicar. Deus vai falar muito aos nossos corações. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas que a gente não possa ler a palavra de Deus como está lendo qualquer outro livro. Mas é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Então que a gente possa orar nesse momento, pedindo para que o Espírito Santo venha fazer com que essa palavra seja viva no nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, é a boa semente. Que o nosso coração seja a boa terra, o terreno fértil para a tua palavra e para a tua semente frutificar em nós. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para a tua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim nós oramos e concordamos. Quem pode dizer um amém aí? Quem pode dizer um glória a Deus? Confirmando que o Senhor vai falar o nosso coração. Então escreve aí, digita aí, amém, glória a Deus. Você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí, em nome de Jesus. Você que ainda não curtiu a live, não deixou a sua reação, em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar, vamos ler essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Gente, isso aqui é muito interessante. Olha o que ele diz. Chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, viu? O apóstolo Paulo, tudo que ele fazia por zelo. Ele perseguia os cristãos, ele aprovava a morte de cristãos porque ele achava que ele estava fazendo certo. Então isso que Jesus está falando aqui se cumpriu na vida de Paulo. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Vamos ler até aqui, vamos dar só uma enfatizada aqui em algumas coisas que Jesus disse. Olha o que ele disse, que o nosso coração iria se encher de tristeza, ou seja, o coração dos discípulos, na verdade, estava se enchendo de tristeza porque ele iria para o Pai. Ele iria ser crucificado. Ele iria ser entregue na mão ali dos religiosos, na mão dos romanos. Ele iria ser entregue para a cruz. Então os discípulos estavam com o coração angustiado. Você lembra que lá em João 14 ele disse, não se turbe o vosso coração, não se entristeça o coração de vocês. Então aqui no versículo 16 ele está dizendo que esse coração encheria de tristeza. Mas olha o que ele diz no versículo 7, mas é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vocês. Mas se eu for, eu enviarei para vocês. Jesus estava dizendo aqui da coisa mais importante que ele estava fazendo ali na cruz. E qual que era essa obra mais importante que ele estava fazendo? Ele está dizendo assim, ó, se eu não for, ele não vem. Eu só vou porque ele tem que vir. Jesus estava dizendo que viria alguém que seria maior que ele na nossa vida. Porque Jesus, enquanto homem, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua divindade. Então ele precisava que alguém maior que ele viesse. E quem é esse alguém maior que ele que viria? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é totalmente Deus. Ele é totalmente o Espírito de Deus, por isso que ele é maior do que Jesus. E uma prova de que ele é maior do que Jesus, porque Jesus disse que toda blasfêmia contra o Filho do Homem seria perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não seria perdoada. Quem rejeitou o Filho
poderia ter uma nova oportunidade através do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele rejeitou a Jesus 3 vezes, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, a gente vai ver em João capítulo 20, quando Jesus assopra o Espírito Santo sobre ele, agora ele tem uma nova oportunidade. Porque rejeitar o Filho, a gente ainda tem uma nova oportunidade, mas se a gente rejeitar o Espírito Santo, a gente não tem uma nova oportunidade. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição ao Espírito Santo, é uma rejeição a ele. Não é simplesmente um pensamento impuro que eu tenho em relação ao Espírito Santo. Não é simplesmente algo que eu falo assim, aquilo ali não é o Espírito Santo. Não, é um espírito de rejeição ao Espírito Santo. Isso é a blasfêmia. Os religiosos, eles atribuíam a demônios aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Mas mais do que isso, eles rejeitavam o Espírito Santo. Então tem muita gente que acha que blasfemou contra o Espírito Santo porque um dia falou alguma coisa contra o Espírito Santo. Porque um dia o inimigo colocou um pensamento na sua mente contra o Espírito Santo. Mas não, blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição, é um ódio, é um espírito anticristo que governa a vida da pessoa. E ela rejeita o Espírito Santo, então isso é blasfêmia. Então se você se arrepende, se você já falou algo do Espírito Santo, se você já pensou algo do Espírito Santo, mas hoje você se arrepende, hoje você sente tristeza por isso que você fez, você fica preocupado ou preocupada se você blasfemou ou não, você pode ter certeza que você não se blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não tem arrependimento. Porque você viu aí que no versículo 8 é ele que nos convence do pecado. Quem rejeita o Espírito Santo não tá nem aí, gente. Não tá nem aí, tá bom? Então Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Jesus estava dizendo, a minha obra é justamente essa, ir para que ele venha. Lá em Gênesis capítulo 6, o Espírito de Deus foi separado de nós. Deus, ele tirou o seu Espírito de nós. Por quê? Porque a violência era grande, porque a maldade era grande. Mas aqui Jesus está trazendo o Espírito Santo de volta a nós. Então essa é a obra principal do Espírito Santo. Vocês lembram que a gente leu aqui no capítulo 15. O que a gente tem de mais valioso e de mais precioso é o Espírito Santo. E a maior obra que a gente pode fazer, ou o maior bem que a gente tem na vida é ter o fruto do Espírito Santo. Ele é o que existe de mais importante. E aí o versículo 8 vai dizer, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos entender que a principal evidência do Espírito Santo não é eu orar em línguas. Eu orar em línguas é um revestimento do Espírito Santo. É um dom, uma capacidade dada pelo Espírito Santo. Mas as principais evidências do Espírito Santo na vida de alguém é arrependimento de pecado, é consciência de juízo e consciência de justiça. Ou seja, é eu me arrepender, é eu me santificar e eu saber que diante de Deus eu vou ser justificado por meio do que Jesus fez. Então essa é a principal evidência do Espírito Santo na vida de alguém. Não é orar em línguas. Orar em línguas é um revestimento. Tem pessoas que têm o Espírito Santo e não oram em línguas. E tem pessoas que dizem orar em línguas, mas não têm o Espírito Santo. Por quê? Porque, como eu estou falando aqui, a principal evidência do Espírito Santo é convencer a gente do pecado, convencer a gente da justiça e do juízo. O que seria esse convencimento da justiça? Você lembra lá em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então buscar a justiça do reino de Deus é buscar ter um caminho reto, é buscar viver uma vida de santificação, é buscar viver uma vida correta. Então essa é a principal evidência do Espírito Santo. O que é a justiça de Deus? É você cuidar dos órfãos e das viúvas. É você cuidar de quem precisa. É você anunciar o evangelho para quem está perdido. Tudo isso tem a ver com a justiça de Deus. É por isso que Atos 1,8 diz que quando o Espírito Santo descesse sobre os discípulos, eles receberiam poder para ser testemunhas do evangelho. Então nós entendemos isso. Essas são as principais evidências do Espírito Santo. E o principal foco, o principal alvo de Jesus ao entregar sua vida na cruz era nos dar o Espírito Santo. Amém? Versículo 12.
Aí ele diz, né, versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não virão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Aí entra tudo que a gente falou nos capítulos anteriores, capítulo 3, por exemplo, que o juízo já foi feito na cruz. Tudo foi estabelecido na cruz. Tudo. Colossenses capítulo 2 vai dizer que Jesus triunfou sobre o inimigo na cruz, ou seja, o inimigo já foi julgado. Os inimigos de Jesus, os que rejeitam a Jesus, já foi julgado na cruz. E aqueles que creem em Jesus e que obedecem a Jesus e que amam a Jesus e que têm o Espírito Santo, também já foram julgados na cruz. Na verdade, foram absolvidos na cruz, porque Jesus levou o nosso julgamento. Então, aqueles que não estão em Jesus apresentarão diante de Deus para receber a sentença eterna, e aqueles que estão em Jesus se apresentarão no tribunal de Cristo para receber o galardão pelas suas boas obras. Amém? Então a principal evidência de alguém que tem o Espírito Santo é alguém que é convencido do pecado, é alguém que se arrepende, é alguém que vive uma vida justa, uma vida reta, alguém que busca agradar a Deus e alguém que tem certeza da sua salvação. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já foi julgado. Tudo foi feito na cruz. Jesus disse: está consumado. Então eu tenho certeza e convicção da minha salvação. E eu tenho certeza que o príncipe desse mundo já foi julgado. Amém? Versículo 12. Tenho ainda muito para lhe dizer. Todo mundo entendeu até aqui, gente? Todo mundo entendeu? O principal motivo, a principal... como é que se diz? A principal ênfase do evangelho é o Espírito Santo em nós. É Deus habitando em nós. É nós sendo a habitação de Deus. Lá em 1 Coríntios 3, lá em 1 Coríntios 6 vai dizer: vós sois templos do Espírito Santo. Vós sois moradas de Deus. Amém? Versículo 12. Tenho muito para lhes dizer, mas agora vocês não podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Ó, Jesus se declarando aqui, Deus novamente. Tudo que o Pai tem é meu. Por quê? Porque o Pai está nele. Porque o Pai é ele. A gente viu isso aqui nos outros capítulos. Versículo 15, continuando. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu digo que o Espírito vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então nós temos o Espírito Santo que nos guia. Nós temos o Espírito Santo que nos dá a direção. Nós temos o Espírito Santo que testemunha da verdade. A gente leu aqui, eu acho que no capítulo 14, ou no capítulo, acho que foi no capítulo 14, a gente leu Romanos capítulo 8, onde fala que aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Quem é nascido do Espírito inclina-se para as coisas do Espírito. Isso quer dizer que a gente vai ser perfeito? Que a gente nunca vai pecar? Que a gente nunca vai errar? Não, não é isso. A gente leu ontem aqui que a gente vai ter o fruto do Espírito na nossa vida. Mas a gente vai se inclinar para as coisas de Deus. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente não abraça de vez o pecado e fala: agora eu vou pecar mesmo porque eu errei, porque eu falhei. Não, a gente vai buscar servir a Deus, a gente vai buscar se arrepender, a gente vai buscar se consertar com Deus. Por quê? Porque a gente inclina para as coisas do Espírito. Foi o que Davi fez. Davi, quando pecou, Davi, quando cometeu ali o adultério, quando ele planejou ali a morte de Urias, ele não se rendeu ao pecado, ele não abraçou de vez o pecado. Quando ele foi corrigido, ele falou assim: não, então eu vou me aproximar de Deus, eu vou me arrepender, eu vou orar. E ele recebeu graça, ele recebeu favor. Então na nossa vida também precisa ser assim. O pecado não é o fim do mundo para mim e para você. O pecado não é o fim de uma jornada. O pecado não é um ponto final. A queda não é um ponto final. Um erro não é o ponto final. Por quê? Porque nós nos inclinamos para as coisas de Deus. Se nós pecarmos, 1 João capítulo 2, versículo 1. Eu digo isso para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus que é Cristo Jesus. Mas aí eu vou me conformar com o pecado, com a vida de libertinagem? É claro que não. Eu vou me arrepender, eu vou me santificar,
porque eu não amo o pecado. A gente viu em João capítulo 3. A condenação não é para quem peca. A condenação é para quem ama o pecado. É para quem ama as trevas. Cara, eu pequei, mas eu tô triste. Eu pequei, mas eu me arrependo. Eu pequei, mas não é isso. Eu briguei em casa, eu discuti com a minha esposa, eu discuti com meu marido, eu discuti com meu filho, eu falei coisas pesadas. Mas eu não amo isso, eu não sou isso. Isso não define a minha vida. Ah, eu tive um problema no trabalho, eu tive um problema na igreja, sabe? Eu tava com o celular na mão e acabei vendo o que não devia. Mas isso não me define, eu vou me santificar, eu vou me purificar. O grande perigo da lei, o grande perigo de cristãos fariseus que colocam encargo da lei sobre a vida da pessoa é que no dia que a pessoa peca, o mundo desmorona para ela e ela não tem força mais para levantar porque ela está debaixo do jugo da lei. Mas nós estamos debaixo da graça. Nós podemos caminhar sem estar debaixo de uma condenação. Entendendo as nossas fraquezas, entendendo os nossos limites, mas sem amar o pecado. Porque a graça não dá lugar para a libertinagem. Mas a graça nos fortalece. A graça nos dá poder para vencer o pecado. Porque eu não estou fazendo algo porque eu tenho medo do inferno. Eu não estou fazendo algo para receber algo em troca. Não, eu já recebi o que Deus tinha de melhor. Eu já recebi o amor de Deus. E agora eu faço as coisas para agradar a Deus porque eu amo. E quando eu faço por amor, 1 João capítulo 3 vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. Por quê? Porque eu faço por amor. Quantos aí são casados ou casadas? Comenta aí. Você que é casado ou casada. Você que já foi casado, você que já teve um namoro, um relacionamento, um noivado. Quando você ama a pessoa, não é um peso para você ser fiel àquela pessoa. Porque você ama. Então, quando eu amo a Deus e o meu relacionamento com Deus é baseado no amor, não é um peso para mim obedecer a Deus, porque eu amo. Lógico, existe uma carne que milita aqui, que quer me apontar para o pecado. Mas eu luto contra essa carne. Por quê? Porque eu amo a Deus. Ah, é porque eu vou para o inferno? Não, é porque eu amo a Deus. Ah, eu não faço isso porque a lei está escrito que eu não posso fazer? Não, eu não faço porque eu amo a Deus. A base da nossa vida e da nossa caminhada cristã é o amor. A gente falou isso aqui ontem, 1 Coríntios 13. Se não tiver amor, de nada adianta. De nada adianta dar dinheiro para os pobres, de nada adianta entregar o corpo para ser queimado, de nada adianta falar a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, não adianta. Amém? Elizabeth, eu sou casado, oficializei em 2023, morava junto desde 2010. Amém, glória a Deus, que o Senhor continue abençoando sua aliança, seu casamento. Sou casado há 35 anos, amém. Quem é casado há 35 anos? Ah, Maria do Socorro, amém. Então, quando a gente ama, não é um peso. O grande problema é que a gente conheceu um evangelho religioso. O evangelho que diz assim, se você pecar, você vai para o inferno. Se você pecar, as portas se fecham. Se você não tiver certinho com o dízimo, se você não tiver certinho na sua vida, o devorador vem, o devorador tira o seu dinheiro. E aí ninguém oferta mais por alegria, ninguém oferta mais por amor. Ninguém faz mais como Abraão fez de entregar o seu filho. Ninguém faz mais como a viúva fez, entregando 2 moedas, tudo que ela tinha. Por quê? Porque agora a gente faz pela lei. A gente faz com pesar, a gente faz com obrigação. Mas a Bíblia diz que a gente não deve fazer com pesar ou com obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Até a oferta, até o nosso culto a Deus passou a ser uma obrigação. Não sei se vocês viram a Camila Barros. Ah, porque a pessoa que trabalha e não pode vir numa conferência, não pode vir num congresso, porque não ama a Deus. Cara, não é uma obrigação você ir num congresso, não é uma obrigação você ir no culto. Você vai porque você ama. Eu saio da minha casa no domingo à tarde para ir pro culto, não é porque eu sou obrigado a ir no culto. Não tem ninguém lá apontando uma arma na minha cabeça e dizendo para eu ir. Eu vou porque eu amo. Eu amo estar na presença de Deus, eu amo louvar, eu amo glorificar a Deus. Se a gente vai no culto por obrigação, cara, isso se torna um peso, isso se torna um fardo. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus baseado no amor. É assim que nós somos conduzidos pelo Espírito. A gente viu ontem, o fruto do Espírito é amor.
Entendeu? Então nós precisamos entender isso. O Senhor Deus, ele nos chama para esse relacionamento baseado no amor, baseado no Espírito, nesse Espírito que age dentro do nosso coração. Amém? Vamos continuar, versículo 16. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão. E outra vez um pouco e vocês me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: que vem a ser este um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer essa pergunta, disse: vocês estão discutindo a respeito disso e eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e vocês me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Por quê? Porque o mundo vai ficar alegre, crucificou Jesus. O mundo reinou sobre Jesus, então ele vai ficar alegre por um momento. Aí Jesus diz: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra mais da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Entenda, gente, se a nossa alegria é Cristo, se a nossa alegria é o Espírito em nós, se a nossa alegria vem de Deus e não do mundo, ninguém pode tirar essa alegria. Uma vida financeira difícil não pode tirar essa alegria. Um problema financeiro, um problema em casa, um problema no trabalho. Nada pode tirar essa alegria, porque a alegria é fruto do Espírito. A gente falou isso aqui ontem. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem meu Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Eu já falei sobre isso, sobre o que é pedir algo em nome de Deus, em nome de Jesus. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Versículo 25. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Jesus sempre estava falando por meio de parábolas. Vem a hora em que não falarei mais por figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Então era extremamente necessário, gente, que aqueles que creem em Jesus, os discípulos e nós hoje, creiamos verdadeiramente que Jesus era Deus em carne. Que Jesus era o Deus encarnado, o Verbo encarnado. A base da religião cristã é essa. Vocês estão vendo que eu estou falando aqui desde o primeiro capítulo, em todo capítulo eu enfatizo isso, porque a base do evangelho cristão é crer que Jesus é o Deus encarnado. Qualquer religião que nega que Jesus é o Deus encarnado é uma religião anticristã. Então religiões como o Testemunho de Jeová, religiões como os Mormons, religião que coloca alguém como intercessor diante do Pai. Por exemplo, quando você vê a oração católica que coloca Maria como alguém que roga diante do Pai, ou seja, coloca Maria acima de Jesus. Então são religiões que colocam Cristo em um lugar abaixo do que ele é. Então são religiões anticristãs, que por mais que se denominem cristãs. Então nós precisamos entender isso. Versículo 31, Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E isso aconteceu, gente. Na cruz, todo mundo foi disperso. Cada um foi para o seu lugar. Em um determinado momento na cruz, Jesus ficou sozinho. Em um determinado momento na cruz, ficou ele e o Pai.
Até que quando o Pai colocou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, quando ele levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades, o Pai já não poderia estar com ele. Porque o pecado nos afastava do Pai. O pecado era o que fazia separação entre eu e Deus, entre você e Deus. E quando Deus coloca sobre Jesus todos esses pecados, aí o Pai precisou se afastar de Jesus. É onde na cruz Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Valéria Souza, obrigado pela oferta, viu? Deus abençoe muito seu coração, sua família. Então você entende isso? Você entende isso? Naquele momento na cruz, tudo que nos separava de Deus, tudo que nos afastava de Deus, estava sobre Jesus. É por isso que hoje, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Somente se nós amarmos o pecado e rejeitarmos a Jesus, rejeitarmos ao Espírito. Aí, nesse caso, verdadeiramente, nós decidimos nos afastar de Deus. Mas em Jesus, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Porque na cruz ele foi separado. Na cruz ele foi abandonado. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Então hoje talvez você olha para a sua vida e fala assim: Léo, eu pequei. Léo, eu trilhei caminhos longe de Jesus. Léo, eu fiz algo muito errado no meu casamento. Eu fiz algo muito errado no meu relacionamento. Mas eu quero dizer para você que nada é capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo. Se você ama a Jesus, se você ama a Deus e tem deixado o Espírito Santo guiar sua vida, você pode ter certeza que nada é capaz de separar do amor de Deus. Porque tudo que nos separava do amor de Deus estava sobre Jesus na cruz. É assim que um cristão vive. É assim que um cristão caminha. É assim que um cristão crê. É assim. A nossa inimizade com Deus foi rompida na cruz. O que nos separava de Deus foi rompida na cruz. Eu não sei se você já ouviu o louvor que fala assim: aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo em suas linhas de amor. Está falando justamente sobre isso aqui. Está falando sobre essa ruptura que havia por causa do pecado. Mas na cruz, Jesus trouxe essa unidade novamente com o Pai. E eu quero dizer para você hoje, eu não sei qual foi o erro que você cometeu na sua vida. Eu não sei nem se você está afastado ou afastado do caminho do Pai. Mas se nessa noite você olha e diz: eu amo a Jesus, eu amo o Espírito Santo em mim, você não está afastado e você não está afastado do Pai. É uma mentira do diabo tentando te separar de Deus. Mas que cai por terra nessa noite em nome de Jesus. Você pode declarar isso: eu amo a Jesus, eu amo o Pai, eu amo o Espírito Santo em mim. Você pode escrever isso nessa noite, declarar isso nessa noite em nome de Jesus. Escreva aí, declare aí em nome de Jesus: eu amo o Pai, eu amo a Jesus, eu amo o Espírito Santo em mim. Teve alguém que estava comentando aqui, eu acredito que a respeito de um casamento em que ainda não oficializou perante a lei. E eu quero dizer para você não carregar essa condenação. Se você se converteu e o seu marido é descrente, ele não quer casar, né, ele não quer ainda tomar essa decisão, você já tem a sua família aí, já tem seus filhos e não carrega essa condenação não. O apóstolo Paulo disse que no casamento com descrente, aquele que é crente santifica o marido, santifica a esposa. Então, deixe Deus trabalhar no coração do seu marido, trabalhar no coração da sua esposa. Agora, se ele fala assim: não, eu não quero casar com você porque eu não tenho certeza que vou passar a minha vida com você, então ele está dizendo que ele não é seu marido, que ele não é sua esposa. Se há alguma dificuldade financeira, o motivo de vocês não estarem casados hoje, pede ajuda na igreja. Pede ajuda no seu pastor, fala: pastor, a gente quer casar, mas a gente está sem condições. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Talvez o seu marido, sua esposa está resistente ainda porque você se converteu e agora chegou em casa com esse papo de casar, dizendo que vocês estão em pecado. Então tem esse momento da resistência mesmo. Você se converteu. A Bíblia diz que muitos momentos em que um se converte, a família vira contra ele, porque ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada.
Então, às vezes, seu marido vai ficar resistente, ele não vai querer casar, sua esposa não vai querer casar. Ah, que papo é esse de pecado? Que papo é esse? Então, analise as situações, sabe? Pondere as situações. Isso não quer dizer que você está debaixo de condenação, não quer dizer que você está debaixo, que você vai para o inferno por causa disso. Não. Comece a orar, coloque na presença de Deus, sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com mansidão, sirva a Deus sem nenhum peso de condenação. Somente se for esse caso, gente. Se o marido olhar pra você, a esposa olhar pra você e fala assim, não, eu não quero casar, porque eu não tenho certeza que quero ficar com você pra sempre. Não, eu não quero casar porque eu acho que eu vou arrumar outro. Aí nesse caso não é um casamento. Aí nesse caso a melhor coisa é você abrir mão disso aí. Mas se é uma resistência, se é um entendimento assim, não, eu acho que não precisa disso não, talvez é uma resistência normal ali, tá? Se é financeiro, peça ajuda. Tá bom? Então não se condene por causa disso. Não se condene. Cada caso é um caso. Você conhece seu coração, Deus conhece seu coração. Então, à medida que você puder ir, organizar, legalizar, você vai, legaliza. Mas não fica carregando esse peso, não fica carregando essa condenação. Tá? Luana Feitosa, muito obrigado por comentar. Esses dias ando desanimada por isso. Não desanima, não. Não desanima. Não é um papel que vai te tirar do reino dos céus. Tá? Mas analise a situação, veja o que realmente está acontecendo. A Bíblia diz que a esposa ganha o marido não pelo muito falar, mas pelo proceder. Tá bom? Então continue servindo a Deus com alegria, não coloque pressão sobre seu marido, não fique tentando ganhar ele no falar. Se você ama ele, demonstre esse amor por ele. Tá bom? Se você já tem uma família constituída, tem seus filhos, sabe? Leve seus filhos, sabe? Seja exemplo dentro da sua casa, sem ficar pondo pressão, você não vai ganhar pelo falar. Tá bom? Então assim, seja a melhor pessoa, não se sinta condenada, não se sinta às vezes com peso no momento ali da intimidade de vocês. Não sinta esse peso, não carregue esse peso. Tá bom? Se doe ao máximo, seja feliz. E aí você vai analisando, se chegar um tempo em que essa pessoa fala, não, realmente não quero porque eu não quero ficar para sempre com você, aí você não tá diante de um casamento, tá bom? Mas dê um tempo, deixe Deus trabalhar, não fique ansioso, porque eu tenho certeza que o que é de Deus para você é seu, é sua. E no momento certo Deus vai trazer luz. A Bíblia diz que a luz do justo é como o clarão da aurora, que vai brilhando, brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então Deus vai trazer a perfeição naqueles que o buscam. Então se isso não for caminhando em direção a uma luz, mas você vê que isso vai trilhando para algo cada vez pior, você vai saber tomar a decisão certa no momento certo. Mas agora não crie afobação, não fique ansioso, ansiosa, mas guarde o coração, tá bom? Em nome de Jesus. Léo, me tira uma dúvida. Quando meus gêmeos nasceram, eu não apresentei na igreja. Isso é ruim? Assim, é muito bom apresentar, né? Jesus foi apresentado. É muito bom apresentar seu filho a Deus, dedicar os seus filhos a Deus. Independente da idade que eles têm agora, vai lá e apresenta. É um simbolismo muito bom, é um ato muito bom apresentar os filhos, tá bom? Versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo que a paz a gente não encontra no mundo. A paz a gente não encontra num relacionamento. A paz a gente não encontra numa estabilidade financeira. A paz a gente não encontra numa família perfeita. A paz a gente não encontra no emprego dos sonhos. A paz a gente não encontra em uma festa. A paz a gente encontra nele. Em mim vocês tenham paz. A nossa paz está em Jesus. Ele é o príncipe da paz. No mundo nós teremos aflições. Jesus nunca mentiu para mim e para você. Jesus nunca disse para mim e para você que tudo ia ser perfeito, que tudo ia ser mil maravilhas. Ele foi extremamente sincero comigo e com você, dizendo que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Sabe o que Jesus está dizendo? O mesmo Espírito que me ungiu e me fez vencer o mundo é o mesmo Espírito que eu derramei sobre vocês, que eu estou derramando sobre vocês. Ele está dizendo que ele falou essas coisas, e quais foram as coisas que ele falou? Que ele iria, mas que mandaria o Espírito Santo sobre nós. Que ele iria, mas alguém viria habitar em nós. Alguém viria nos fortalecer, alguém viria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Alguém viria caminhar conosco. Por isso que ele está dizendo, em mim vocês vão ter paz. Por quê? Porque em vocês vai habitar o mesmo Espírito que havia sobre mim. O Espírito que te dá paz, o Espírito que te dá alegria, o Espírito que te dá amor. Não existe paz longe de Jesus. Existe prazer terreno, existe prazer momentâneo. Existem ilusões que esse mundo pode oferecer. Existem períodos curtos de felicidade, de dopamina. Mas paz, sentimento de paz interior, mesmo em meio às tribulações e às guerras, só em Jesus. Então é isso que Jesus está falando. Todas essas coisas que eu tenho dito para vocês é para que vocês entendam que a paz de vocês está em mim. Tentar buscar a paz em outro lugar, a gente não vai conseguir. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Você que ainda não curtiu a live, curte aí. Você que ainda não deu um glória a Deus nessa live, não deu um amém nessa live, dê esse glória a Deus, dê esse amém aqui nessa live. Esse é o capítulo 33 de João, ou esse é o capítulo 16 de João, né? Com certeza algo poderoso para a nossa vida. Então é isso, gente. Tudo que foi falado aqui, tudo que Jesus trouxe para o nosso coração, é para que nele nós tenhamos paz. Ele nunca mentiu para nós. Ele nunca disse que o mundo seria maravilhoso, que os nossos relacionamentos dariam certo, que a gente teria o emprego dos sonhos, que os nossos filhos estariam sempre na presença do Senhor, nunca nos daria trabalho. Ele nunca disse que na igreja ia ser tudo perfeito, que ninguém ia te perseguir na igreja, que ninguém ia te perseguir no trabalho. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse que o dia que você se converter, sua vida financeira ia de vento em popa. Ele nunca disse isso. Mas ele disse, em mim vocês terão paz. Eu vou porque eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. E nós precisamos focar na busca do Espírito. Então esse é o capítulo 16 de João. Eu espero que tenha falado ao seu coração. Eu espero que tenha falado à sua alma. Assim como o capítulo 15 que trouxe o entendimento do Espírito Santo, esse capítulo também trouxe o entendimento do Espírito Santo. Tá bom? Amanhã, provavelmente eu trago aqui e mostro para vocês o vídeo, né? Onde eu tô falando o versículo 33 de João, pregando no ônibus. Então amanhã, se eu achar, eu mostro para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Quem aí entendeu a palavra, quem aí recebeu essa palavra, antes da gente